Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentarem. A nossa missa de hoje, as leituras que nós temos para essa missa de hoje, ela nos traz um tema importante para a gente pensar, refletir e rezar. A gratidão, o agradecimento. Vocês costumam agradecer? Ou costumam mais pedir do que agradecer? Às vezes a gente gosta mais de pedir, e quando a gente recebe, não agradecemos. É muito comum a ingratidão. Uma pessoa que não agradece quando recebe alguma coisa, ela está sendo ingrata. Muitas vezes nós somos ingratos com Deus, ingrato com os nossos irmãos, ingratos com os nossos pais, que faz tanto por nós, ingratos com os catequistas. Vocês já agradeceram aos catequistas, os catequistas que vêm, deixa tudo que tem em casa para fazer, para vir aqui para ensinar a palavra de Deus para vocês? Já agradeceram seus pais por tantas coisas que eles fazem por vocês? Já agradeceram seus professores? Eu estava conversando agora com a Vera, que está lá naquela barraquinha, esperando alimentos para as famílias carentes. E ela me contou algo muito interessante agora. Ela falou assim: padre, eu estou tão emocionada, porque passou uma criança aqui que eu não conheço, que está vindo para a missa. Essa criança deve estar aqui entre vocês. E ela me agradeceu e me deu uma flor. Eu achei esse gesto tão bonito. Eu estou trazendo esse gesto porque é um gesto gratuito. A gratuidade é algo tão bonito na nossa vida e que a gente não exercita. Fazer as coisas de graça, sem esperar nada em troca. É muito bom quando a gente recebe um agradecimento. Qualquer pessoa se sente bem com isso. Mas como a gente sabe que a maioria das pessoas é ingrata, elas não agradecem, então Deus pede para nós: olha, não faça nada esperando agradecimento. Porque se você ficar fazendo as coisas para esperar agradecimento, você pode ter uma grande decepção, porque boa parte das pessoas não agradecem. É mais comum as pessoas receberem e ficarem bem quietas. Ela vai pedir, na hora que ela precisa, ela corre pedir, mas não agradece. Para Deus a gente faz a mesma coisa. Quando a gente está necessitado de alguma coisa, está doente, quer pedir algo para Deus, a gente dobra o joelho e reza pedindo. Mas quando a gente recebe a cura, não são todas as pessoas que agradecem. Parece que a gente pensa: Deus não fez mais do que a obrigação dele, não vou agradecer não.
As leituras de hoje falam disso. Se vocês prestaram bem atenção, vamos recordar um pouquinho para vocês verem onde que estão os agradecimentos nas leituras. A primeira leitura que nós ouvimos é um trecho do segundo livro dos Reis, que conta a seguinte história. Havia um homem estrangeiro, sírio, que estava com uma doença muito séria, a lepra. A lepra é uma doença que ela deforma a pessoa, deixa o corpo cheio de manchas, de feridas, e depois vai caindo pedaços das pessoas. Antigamente, quem tinha lepra não podia ficar junto com os outros, não. Eram construídos hospitais muito afastados, e como essa doença não tinha cura, quem tinha essa doença ficava internado por o resto da vida até morrer naquele hospital. E lá a pessoa ia definhando, caindo, caía os dedos, depois caía a mão, depois caía os pés, caía o nariz, caía a orelha, e a pessoa ia ficando totalmente deformada até morrer. Era uma doença muito feia, e ninguém podia chegar perto dessas pessoas. E aí esse homem, Naamã, contraiu essa doença, e ele ficou desesperado. E agora, o que eu faço? Eu vou pedir para Deus. Aí contaram para ele que tinha um homem de Deus, chamado Eliseu, que sabia fazer belas orações, que era um homem muito perto de Deus, e que ele poderia ensinar algumas orações, que esse homem poderia recuperar a saúde, receber o milagre de Deus. E um dos gestos que esse homem tinha que fazer, era se aproximar de um rio, o Rio Jordão, e lá mergulhar 3 vezes, com muita fé, confiando em Deus, que ele seria curado. Esse homem estava tão desesperado, que ele falou: eu faço qualquer coisa, para não morrer. E ele foi. Eliseu acolheu ele muito bem, explicou para ele, deu uma catequese para ele, falou de Deus. E esse homem confiou tanto, foi lá no rio, mergulhou 3 vezes. E aí o texto diz que aquela pele feia que ele tinha, toda cheia de ferida, ficou tão bonita, parecendo a pele de uma criança. Dá uma olhadinha aí na pele das crianças. São tão bonitas, porque são novinhas. Depois que a gente vai ficando velho, a pele vai enrugando, a gente vai ficando mais feio, a nossa pele. E aí Eliseu, com aquela pele feia, cheia de ferida, mergulhou na água e saiu de lá como uma criança. Ele ficou muito feliz. Ele não sabia como agradecer a Eliseu por ter apresentado Deus para ele. E o que ele fez? Comprou um presente bem bonito e falou: eu vou lá agradecer Eliseu. Levou um presente para Eliseu, mas Eliseu não estava fazendo as coisas para receber nada em troca. Não quero o seu presente. Desde que você continue confiando em Deus, esse vai ser o maior presente que você vai me dar. Mas Naamã queria agradecer de alguma forma, por isso ele comprou aquele presente bonito. Quando a gente dá um presente para alguém, é sinal que a gente está reconhecendo aquela pessoa de importante na nossa vida, agradecendo aquela pessoa. Dia dos pais, dia das mães, muitas crianças ficam desejosas de dar um presente para os pais, por quê? É uma forma de agradecimento. Dia do catequista, quando vocês escrevem um texto bonito para a sua catequista, para o seu catequista, é uma forma de agradecimento. E Naamã quis fazer isso, por isso ele foi levar um presente valioso para Eliseu, e Eliseu não quis receber. Sabe o que fez Naamã? Bom, então, em forma de agradecimento, de reconhecimento, que Deus é tão importante na minha vida a partir de agora, sabe o que eu vou fazer? Me dê um pouquinho dessa terra aqui, aonde eu pisei, aonde eu encontrei Deus, eu quero levar um pouco dessa terra. E ele encheu alguns recipientes de terra e levou como recordação. Às vezes quando a gente vai a Jerusalém, quem vai a Jerusalém, sempre traz alguma lembrança, um pouquinho de terra, alguma coisa de lá, para dizer: eu pisei na Terra Santa. Quando a gente vai a Aparecida, a gente não traz alguma lembrancinha de lá?
Estive em Aparecida, lembrei-me de você. Estive naquele lugar sagrado e lembrei de uma pessoa que é sagrada na minha vida. Então eu levo um presentinho para ela, uma recordaçãozinha que eu trouxe de Aparecida, que eu trouxe de um santuário, que eu trouxe de um lugar onde eu encontrei com Deus. Assim faz Naamã. Como Eliseu não quis receber o presente dele, porque Eliseu não estava fazendo as coisas para receber presente, estava fazendo na gratuidade, Naamã levou um pouquinho de terra, para nunca mais esquecer que ali ele encontrou com Deus, ali ele foi curado, e ele ficou eternamente agradecido a Deus. Viram que gesto bonito de agradecimento? E a segunda leitura? Segunda leitura é um trecho de uma carta que Paulo escreve para o seu amigo Timóteo. Timóteo foi um amigo muito importante na vida de Paulo. Paulo era uma pessoa terrível. Antes da conversão, antes de se encontrar com Deus, ele perseguia os cristãos. Ele fez muita maldade. Aí um dia ele se encontra com Deus, e depois que ele se encontrou com Deus, ele se encontrou também com outros amigos de Deus, Teófilos, encontrou com Timóteo, que se tornou um grande amigo dele, e depois era aquele que foi dar continuidade à sua missão, depois que Paulo faleceu. E ele escreve então para Timóteo, já velhinho, agradecendo Timóteo, por Deus ter colocado um amigo tão importante na vida dele. Vocês já agradeceram a Deus pelos bons e verdadeiros amigos que vocês têm? Às vezes a gente não agradece, e eles são tão importantes. Paulo agradece Timóteo, mas em primeiro lugar, ele agradece a Deus, por Deus ter salvado ele de um caminho errado que ele vivia. Paulo, a sua vida toda, foi de agradecimento a Deus. Quando vocês esquecerem de agradecer, leiam um trecho da carta de São Paulo, qualquer uma delas, vocês vão encontrar ali tantos agradecimentos, tanto reconhecimento. É tão bom quando a gente encontra alguém que encontrou com Deus e fala: olha, aquela pessoa me ensinou o caminho de Deus. Por isso eu falo para vocês, agradeçam, crianças, seus catequistas, porque eles estão se esforçando para ensinar para vocês o caminho de Deus. E quando a gente encontra esse caminho, nós somos eternamente agradecidos. E o Evangelho, o que fala de agradecimento? Conta outra história para nós. Agora, a história de 10 leprosos. Já falei para vocês o que era a lepra. Naquele tempo era muito comum. Ali então Jesus encontra com 10 deles, um monte de gente leprosa, acometida dessa doença gravíssima. E eles vêm correndo ao encontro de Jesus, porque eles querem viver, eles não querem morrer. Antes de morrer verdadeiramente, literalmente, eles morriam para os outros, que a pior morte que tem é quando a gente não tem amigos, quando a gente não tem família, quando a gente é afastado dos outros. E os leprosos morriam antes de morrer. Parece redundante falar isso, mas é assim mesmo. É uma morte que chegava antes. E eles então, quando viram Jesus, sabiam que Jesus podia curá-los. E eles vão correndo ao encontro de Jesus. Eles param de longe, porque não podia chegar perto, apesar que Jesus chegava perto. Porque a pior lepra, a pior doença é a exclusão, é a gente não chegar perto das pessoas, é a gente não gostar de pessoas que sofrem. Quem não gosta de gente que sofre, não é de Deus. Esse é o parâmetro para a gente saber quem é e quem não é de Deus. Não gosta de gente, de sofredores, não é uma pessoa de Deus. Jesus então, quando vê os 10 leprosos, sabe o que ele sente? Compaixão. Essa palavra, grave bem ela, nunca esqueça essa palavra. Compaixão é um sentimento de Deus, um sentimento divino. É sentir a dor do outro.
A palavra compaixão significa sofrer com aqueles que sofrem. Gravem bem isso. Jesus sentiu compaixão. Jesus sofreu com os 10 leprosos. Jesus sentiu nele, no seu corpo, as dores da lepra, a exclusão que os leprosos tinham. E aí ele fez algo para curá-lo. Disse para eles: vai se apresentar para o sacerdote. Naquele tempo, quem assinava a cura, dizendo você pode estar no convívio social, eram os sacerdotes, era o poder da época. E eles, com muita fé, foram. Quando estavam na metade do caminho, o que aconteceu? Eles estavam curados. Ficaram muito felizes. 10 leprosos curados. Qual foi a atitude deles? 9 voltaram para casa, foram lá, falaram com o sacerdote, voltaram para casa, felizes da vida, porque estavam curados, e não lembraram mais de Jesus. Só um voltou para agradecer. Esses 10, esses 9, pode ser cada um de nós, que recebe tantas graças, tantos milagres, todos os dias. Só o fato de você estar aqui hoje é um milagre de Deus. E quem é que agradeceu? A gente não agradece. Só um voltou para agradecer. 1% agradece a Deus as coisas que Deus faz na sua vida. O restante não agradece. É isso que o Evangelho mostra para nós, para a gente pensar: eu preciso agradecer mais. Não basta só pedir. Um gesto de amor é o gesto de agradecimento. Nós mostramos a nossa fé quando a gente agradece a Deus. É o que a liturgia nos mostra hoje.